onde estudou e qual a sua formação? Ai. Eu estudei nas escolas públicas de Socorro, me formei no Integral de Bragança, no terceiro colegial. Sou formada em Direito pela Escola Paulista. Sou especialista em Direito Internacional pela Universidade da Dinamarca. Direito Internacional da Comunidade Europeia e Direito Financeiro e Comércio Internacional. Depois eu estudei entre os idiomas, tá? Estudei na Escola Pan-Americana de Arte, tudo já no design. Estudei no Senac e o último curso que eu fiz, eu estava grávida das gêmeas. Então, as gêmeas também são pós-graduadas em design contemporâneo numa escola italiana muito, muito top, que chama Instituto Europeu de Design, que fica ali na Rua Maranhão, em Higienópolis. Quantos idiomas você fala e quais? 5 idiomas. O português, meio capenga, mas a gente vai levando. Francês. Não, acho que o segundo idioma é o espanhol. O terceiro é o inglês. Tapário ali com o francês. Italiano e dinamarquês, que eu sou uma criança, que nem eu falo, dinamarquês, uma criança de 5 a 7 anos. Qual foi sua primeira viagem e por quê? Qual foi a influência dessa viagem na sua vida? E conte alguma coisa dessa experiência. Tá. A primeira viagem foi para uma cidade no sul da Inglaterra, um intercâmbio de 18 anos, uma cidade chamada Bournemouth. A influência disso na minha vida é que eu nunca mais parei quieta. E eu era tão fofinha. E daí essa viagem, conhecer aquele mundo, o mundo, até o underground da Inglaterra, que foi aquele mês todo, mudou radicalmente o que eu esperava da vida. E eu já fazia direito em Bragança, então eu voltei, eu já comecei a programar a minha ida embora de novo, eu tinha 18 anos. Então foi esse o mês. O que isso influenciou minha vida? Influenciou nesse sentido, que despertou a curiosidade do mundo, porque eu comecei a perguntar, o mundo é muito grande, está acontecendo tudo aquilo lá fora, eu comecei a me achar meio que tô parada aqui. Uma coisa que aconteceu nessa viagem, nessa viagem, depois de 20 anos estudando inglês, eu não conseguia comprar uma água. E eu não conseguia comprar uma água, que é aquele inglês americano que a gente aprende aqui. E daí eu vi uma água, uma garrafa d'água lá, eu fiz um sinalzinho, aí o garçom, ele falou assim, water! Eu falei, gente, vou voltar para cá, aprender o inglês daqui também. Então foi nesse momento, desse conflito, que eu parecia uma boba, que eu não conseguia falar água, que eu resolvi voltar para lá, que tava perdendo. Qual o lugar mais incrível que você conheceu que recomendaria para todo mundo e qual o motivo de ser tão incrível? Pergunta de João Vitor. Eu tenho vários lugares incríveis na minha memória, mas o mais é Londres. É Londres, por quê? Porque em Londres, as pessoas eu acho que as pessoas estão mais disponíveis, estão mais encantadas. Eu acho que tá todo mundo a fim de viver aquela experiência, sabe? Tipo, tá todo mundo na mesma vibe. Então, as pessoas se conversam, é muito gringo, é o melting pot da Europa, né? É o baleiro da Europa. Então, o lugar mais incrível que eu, assim, se eu pudesse ir todo ano, com certeza seria London. Por que deixou o exterior com muita oportunidade para voltar para cá, uma cidade pequena tão sem oportunidade? Pergunta de Maria de Fátima pelo Facebook. Oi, Maria de Fátima, boa noite. Eu voltei do exterior para o Brasil porque eu queria ficar perto da minha família. Eu morria de saudades. Eu morria de saudades. E daí,
Eu mudei para Socorro da Espanha, dessa última, né, que a gente ficou lá, para o Brasil. Eu mudei para São Paulo e depois para Socorro, que você fala, uma cidade assim, tanana, eu mudei por causa das minhas filhas. Minhas filhas tinham 1 ano e meio. São Paulo se tornou impraticável e foi uma decisão nossa. A família do pai delas é espanhola e naquele momento pintou a dúvida: o que a gente faz? A gente muda para Espanha ou a gente muda para Socorro? Mas eu não pensei 2 vezes. Eu vim para Socorro. E aqui, talvez realmente falte oportunidade, mas sobra amor. Eu espero que sim. Da minha parte, sobra muito amor. E tudo se tornou muito mais fácil. Para cuidar das minhas filhas, lógico que, né? Eu sou mãe. Fran, considerando a sensibilidade feminina, como você encara este mundão tão cheio de certezas, em que as pessoas estão empoderadas e intolerantes aos pensamentos diferentes, criando um cenário individualista e de conflitos, principalmente no momento atual, onde considero que as pessoas devam se unir cada vez mais ao bem comum de todos? Essa pergunta foi feita durante a semana pelo Sérgio Piloto. Sérgio, eu acho que sempre foi assim. Só que agora, com a internet, as pessoas podem se manifestar, né? Então, tudo ficou mais democrático, mas as pessoas começaram a exprimir também o que elas são, né? Então, eu acho triste. E eu acho que esse fenômeno, esses ataques, essa baixaria na rede social é mais uma coisa de brasileiro mesmo, tá? Porque eu tenho muitos amigos gringos, longe de polêmica, longe dessa exposição, é bem diferente. Então, eu acho que isso, né, é muito por causa da grande diferença de classe social que a gente tem no nosso país. E esse sentimento de inferioridade, de ter sido colonizado, né? E por outro lado, eu acho que as pessoas, elas ainda não conseguem enxergar o próximo como irmãos. Elas não aprenderam essa linha desse respeito. Tipo, não vou fazer pro outro que eu não quero que faça pra mim. Eu acho que isso ainda não entrou na cabeça, tá? É triste, mas, né, é uma coisa assim, é o plantio e a semeadura. E as pessoas enxergarem, acho que a solução, né? As pessoas enxergarem o próximo, assim, que eu atacando o outro, eu tô atacando a mim mesmo. Não é assim, você atacou, jogou pro destino e ficou lá o negócio. E as pessoas, eu acho que elas veem as outras também, as pessoas, né, generalizando, mas elas veem as pessoas como competidoras, adversárias, quando elas deveriam ver como semelhantes, como próximo. Então, eu acho que isso acontece, né, essa intolerância que você está falando, acontece porque falta esse olhar com mais amor, com mais humanidade, o outro mundo, e respeitar opiniões. E isso tudo com a internet ficou muito fácil, né? Pessoas que você jamais teria contato na sua vida, pela internet, ela entra na sua rede, por exemplo, ela pode começar a te atacar. E outra coisa, faltam pessoas, eu acho, que sirvam de apaziguadores. Pessoas mediadores, não sei. Eu acho que falta também. E tem um provérbio, né, que o Deus que habita em mim
saúda o Deus que habita em você. Então, de novo, nesse momento de pandemia, que você fala, deveria estar muito melhor agora, está pior. Eu acho que falta humanidade. Humanidade no sentido de respeito mesmo. Tem, mas está faltando, tá ligado? Você está feliz morando aqui no Brasil? Tem planos de voltar para a Europa? Pergunta pelo Facebook. Tem quem perguntou? MV. Estou muito, muito, muito feliz morando aqui no Brasil. Era o que eu queria. A decisão foi tomada, foi pensada por mais de ano, da gente vir para cá. E eu tenho, sim, planos de voltar para a Europa. A resposta é sim. Não, pode falar. Quais lugares você gostaria de conhecer? Tem uma lista. Bom, eu gostaria de conhecer qualquer lugar, tá? Não tenho muito essa, não. Mas tem uns lugares que eu gostaria mais. O primeiro lugar, que é meu sonho de muitos anos, é Tóquio. Tóquio seria, assim, muito, muito, muito... Nossa, seria o auge do auge. Nova York é uma cidade que eu não conheço, eu gostaria muito de conhecer. E Tel Aviv, eu gostaria de ir para Israel. Esse é meu sonho. Com uma formação tão completa em direito, por que mudou para o designer? Como o designer de interiores entrou na sua vida? Pergunta de Marlise Niero. O Marlise, como eu te falei esses dias, bom, eu sou uma pessoa multidisciplinar. Eu me dou bem em várias áreas, eu gosto de fazer várias coisas. O direito, acho que não saiu da minha vida, né, Marlise? O tanto de processo que tem. Então, o direito continua, mas em outro sentido. Mas sem brincadeira. Desde criança, eu desenhava casinha, eu mudava a posição da minha casa, eu decorava meu quarto. Eu sempre fui ligada em ambientes. Tipo assim, como melhor fazer nesse espaço. Então, isso sempre esteve em mim e no design, eu descobri muito a minha veia criativa, né? Então, tem duas perguntas da Marlise que eu quero responder, mas estão no meu WhatsApp. Então, eu descobri minha veia criativa. Depois desse vai e vem para a Europa e com o currículo que eu tinha, eu tive muita dificuldade de recolocação no Brasil. Eu tive grande mestre do direito internacional, eu trabalhei com ele, Dr. Luiz de França Ribeiro. Um beijo para Juliana. E eu não sei, não rolou. Mas eu não sou... eu não sou recalcada, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que bola pra frente o que tem pra hoje. E nisso veio o design que tava lá desde criança. E foi... O país que me trouxe o design foi a Dinamarca, que é o país que eu fui me especializar no direito. Então, é muito louco. Mas é a vida dando voltas, gata. Você saiu da carreira de direito e foi para o designer. Você pensou ou pensa em mudar de carreira de novo? Pergunta minha. Olha, eu não sei. Pode ser. Eu não sei. Pode ser. Quem sabe uma dona de programa. Sim. Pode ser que eu vire uma youtuber. Pode ser várias coisas, Isa. Eu não sei. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Se eu for falar para vocês o que eu fiz,
Eu fui babá. Depois, eu fui babá de uma família jet set francesa. Fui babá. Eu limpei pizzaria. Fui camareira no hotel. Eu entreguei jornal. Eu fiz lanche em Londres. Eu fui em formação turística. Eu trabalhei num ônibus com crianças deficientes. De mais alternativo foram esses. Depois foi tudo coisa mais relacionada com a minha carreira. Então, você nunca sabe. Você nunca sabe o que pode acontecer. Ainda mais comigo, né? Boa noite. Você já conheceu diversos lugares do mundo. Qual a sua dica para quem está desanimado com socorro por questões de oportunidades profissionais? Pergunta Itamar via Instagram. Oi, Itamar. Boa noite, tudo bem? Eu adorei a pergunta. Eu acho que é super importante você ter perguntado isso, porque eu acho que tem várias pessoas nessa mesma situação. Então, eu acho que o primeiro é você não ter medo de se reinventar. Socorro, não tem oportunidade, não sei o quê. Mas você não foca nisso. Você foca assim, o que mais eu gostaria de fazer? E nisso, você quebra vários padrões que você tem na sua vida. Tipo assim, eu acredito que, um exemplo, ser DJ tenha que tocar porque é só esse som e que tal. E de repente você fala, não, eu vou tocar o som que a galera quer escutar, porque que não é o que eu curto. E de repente você abre uma porta e uma janela para muitas coisas que você não esperava. Então, não ter medo de começar do zero. E uma coisa que eu faço é conversar com pessoas mais velhas que possam me ajudar. Por exemplo, quando eu fui mudar para Socorro, Francine, eu tenho pelo menos 5 pessoas que são conselheiras. Então, eu tenho o doutor Antônio Abrão, por exemplo. Eu não vou falar o nome de todo mundo, mas eu tenho essas pessoas de extrema confiança e tudo que eu vou fazer na minha vida eu converso com eles. Por exemplo, eu vou mudar de cidade. Aí eu escuto a opinião de cada um. Eu vou abrir o escritório. Eu escuto a opinião de cada um. Eu tenho pelo menos 5, Itamar. Porque eu acho que quanto mais você se aconselha com pessoas que você confia, né? Quando você se sente meio perdido, assim, menos chance você tem de errar. E, lógico, ser fiel ao que você sente, mas é muito louco isso. Até o divórcio. O que você acha? Eu acho... o divórcio eu pedi umas 30 pessoas opinando na minha vida. Foi unânime, manda. Mas entendeu? Não falo de divórcio. Mas eu acho isso. Olha o que você gosta de fazer, porque quando você gosta, vai dar certo. Não tem como não dar certo. Em matéria de designer, quais as inspirações que você trouxe da Europa e quais inspirações brasileiras? Uma curiosidade. Não, isso aqui pode ser depois. É outra pergunta. Da mesma pessoa, da Marlise. Da Marlise. Em matéria de design... Quais as inspirações que você trouxe da Europa e quais as inspirações brasileiras? Marlise, as inspirações da Europa, eu diria usar muito papel de parede. Muito, muito, muito. Eu gosto de papel de parede. Eu gosto de cultivar essa meia-luz que toda residência na Europa curte, né? Não essa luz branca no meio estourando, mas eu curto essa meia-luz. Eu curto ambientes super personalizados. Tem vários. Aí, do design italiano, que eu também sou muito chegada, eu curto as linhas, o antigo, o novo e o antigo, porque essa mistura de estilos que
que é muito meu, né? Muito B12. Essa mistura de estilos é muito interiores franceses, interiores italianos. Na Dinamarca eles já são super modernosos. Na Inglaterra misturam muito também. Então, assim, os ambientes mais loucos que eu já vi são os italianos e as cores. Esse é um perfil da B12, mas misturar cores, assim, indiscriminadamente, né? Que o ambiente pode ter milhões de cores, não é aquela coisa, ai, colocou um tom de cinza, um tomzinho de cinza. É sair fora do padrão. Essa é a minha influência europeia no design. Agora, a brasileira, eu, eu gosto muito do bambu, do natural, do verde, dos elementos naturais, muito barro, essa coisa mais voltada para a terra. Tem um trabalho do Sérgio Matos, que é um designer absurdo, que ele faz aquelas poltronas em formato de folhas. Então, tem muito, sim. Aqui no Brasil, eu sigo muitos irmãos Campana. Eles trabalham a ideia da reciclagem, de fazer e refazer. Eles têm o Instituto Campana. Eu, inclusive, já estudei com eles. Então, é mais essa coisa do artesão, do artista, sabe? A gente tem muito. E eu curto muitas cores também. Eu curto arte naif. Eu nunca vi esse disco voador. O Sérgio. Eu nunca vi disco voador, mas eu tenho uma amiga que vê toda semana, praticamente. Aí tem um que fala que foi abduzido. Então, vou te falar. Qual a outra pergunta da Marlise? Uma curiosidade: qual a diferença entre os países europeus de língua latina e os demais? Marlise, por vivência, né? Por vivência, eu acredito que os países latinos, europeus, latinos, né? Eles são muito... A diferença é que eles são muito chegados nos filhos, aquela coisa muito fechada, aquela coisa deles não quererem a família. Eu acho que é muito pesado nesse sentido. E eu converso com gregos, eu converso com os italianos. A mãe de uma amiga minha italiana não foi no casamento dela, na Sardenha, porque ela usou uma faixa bordô num vestido de renda branco maravilhoso. Entendeu? Então, eles são muito... Eu não sei. Eu tenho família, né? A família a família das minhas filhas espanhola. Por exemplo, quando eu fui para a Espanha, morar na Espanha, eu com o Javier, a gente já morava junto no Brasil. Então, a gente ia continuar morando junto lá. Minha ex-sogra, foi pedir para o padre se não era pecado que o filho morasse com a namorada, na brasileira, né? Aí eu escutei todo o discurso dela, que tinha ido conversar com o padre, que era pecado, que tal. Eu falei, tá bom, vamos observar. Aí, eu fiquei 3 anos lá. Eu nunca vi essa mulher pisar na igreja. Então, assim, Então, eles são muito, não sei, eles são mais apegados. Enquanto os países mais desenvolvidos, né, os bem mais desenvolvidos lá para cima, da França em diante, eu acho, eles são mais, legal, eles respeitam mais a individualidade do ser como um ser, não como um membro da família que nunca mais... é muito louco. Essa é a principal diferença. É como
Em Londres a gente conversava muito isso. É como se com relação à Escandinávia, à Inglaterra, a Espanha, Portugal, esses países, né, Itália, eles estivessem 30 anos atrasados em termos de comportamento com relação à família. É muito louco. Experiência inusitada em viagem. Experiência inusitada em viagem. Deixa eu ver se eu fiz alguma anotação. Ai. Tem um monte. Experiência inusitada em viagem. Ai. Eu fui multada por atravessar a faixa de pedestre no farol vermelho. Eu fui multada, eu tive que pagar multa. Eu falei, mas não tinha ninguém. Não importa. Isso na Dinamarca, em Aarhus. Eu fui multada. Essa é uma experiência estranha. Aí, essa época que eu morei lá, até agora, né? Mas em Paris, eu vivi o ataque de São Michel. O ataque terrorista. Eu passei 2 horas, eu ia passar. A bomba estourou 7h30 da manhã, eu tinha aula 9h30, e eu sempre passava por São Michel. Aí eu cheguei na Gare de Austerlitz, mas eu tinha 19 anos, né? Tudo fechado, e aquela correria, e para onde que eu vou? Mas parecia cena de guerra. Eu não consegui chegar no colégio, o colégio estava fechado, Aliança Francesa, e na volta, enfim, eu fui alternativa. Eu consegui chegar no bairro que eu morava, assim, 4 horas depois. Aí eu liguei a TV. Então, essa experiência, né, em Madrid, eu vivi o 11M, e todo dia eu punha a TV de manhã no noticiário, foi a primeira notícia, foi inusitada. E, isso é estranho. Eu fui acompanhar uma amiga minha ela ia mudar de Londres para Edimburgo, na Escócia, e eu fui acompanhá-la até o aeroporto para ajudar com as malas e tal. E eu, engraçadinha, não paro de falar besteira, esse assunto de bomba é muito sério lá, né? É muito sério. Durante o check-in, a aeromoça lá, a comissária, ela perguntou para minha amiga, Suzana, se ela estava levando algum pacote para alguém. Daí eu me intrometi na conversa e falei, ela tá. Ela falou, como assim? Eu falei, você tá levando um pacote meu. Só que eu falei, brincando. E ela falou assim, mas o que você deu para ela? Eu falei assim, eu dei uma bomba. Em segundos, eu e minha amiga, com policiais, com metralhadora, levadas dentro do aeroporto para tomar geral. E minha amiga falava assim, se eu perder o avião, eu te mato. Se eu perder o avião, eu te mato. Enfim, essas acho que são as mais, assim... Eu não tinha bomba, nada, ela liberou.